Pessoal, só mais 2 minutinhos. O presidente Valdez já está na linha. O Bernardo, que é nosso palestrante, também está na linha. Vou dar mais um ou 2 minutinhos para ingressar mais alguém e a gente começa. Boa tarde a todos. Christian, Boa tarde. tá tudo bem aí? Tudo Doutor ótimo. Bernardo Bernardo já está na linha. Se já o senhor está quiser aqui na começar. linha. Acho que podemos começar para respeitar também o horário de todos. Estou vendo aqui a Carolina Noronha, que é a nossa parceira de luta, né, Carolina? Não é fácil não, né? Tá bom, então podemos começar. Vai haver gravação, Christian? Sim, sim, eu estou gravando, colocarei no YouTube se alguém quiser assistir posteriormente. Nosso YouTube é anute.oficial, tá? Inclusive, temos os outros encontros lá de temas anteriores, tá? Estão convidados a visitar o nosso YouTube também. Gostei da propaganda. É... Tá bom? Alguém tem algo contra a restrição? Bernardo? Parece que não. Então, ótimo, podemos começar. Bom, senhores, boa tarde. Obrigado por todos estarem aqui com a gente nesse momento importante que achamos. Eu quero só fazer uma pequena introdução. Primeiro, dizendo assim, a NUT já há 2 anos, mais ou menos, que vem fazendo esses encontros técnicos, ou debates em cima de determinados temas que são muito caros e importantes. Primeiro, nós estávamos muito voltados ao nosso associado, mas depois começou a criar uma outra dimensão que nós passamos também a abrir ao público de um modo geral interessado naquele tema. Então, nós já fizemos sobre reforma tributária, já fizemos sobre operações acessórias em ferrovia,
inclusive o Christian lembrou, lá estão todos esses encontros, convidamos muitos especialistas, é só especialista com autoconhecimento sobre aquela temática, e, e nós fazemos esse debate, em média, uma vez por mês, tá? É mais ou menos a média que nós fazemos perto de 11 debates por ano sobre um tema importante. E hoje nós convidamos o Bernardo Figueiredo para falar sobre este projeto, que é de uma grandeza imensa, o trem de alta velocidade. É um projeto que é um marco de tecnologia, tá certo? Altamente inovadora. Todos nós já de algum momento já andamos de trem, ou o trem da Refesa, ou o trem Milão, é, é, na Itália, Milão, Veneza, né? Aquele trem espetacular. Então vê que aquilo é realmente uma qualidade, uma segurança, né? Uma coisa assim de altíssimo nível, tá certo? Com internet a bordo, limpeza, segurança, sinalização, é algo espetacular. E o Bernardo está comandando agora esse projeto e ele se prontificou a apresentá-lo para nós. Apresentá-lo para todos nós e depois a exposição inicial deles, ele está aberto a tirar dúvidas, perguntas e assim por diante. Eu só quero lembrar também uma coisa, que muitas vezes o enfoque maior é o transporte de passageiro, né? Mas há também uma possibilidade de haver transporte de carga. E por isso que eu pedi para ele também fazer alguma consideração em cima do transporte de carga. É claro que apresentar Bernardo Figueiredo é chover no molhado. Todos conhecem Bernardo, mas eu fiz questão porque tem os meninos, tendo Bernardo novinho, que às vezes não ouviu falar de você, mas fiz aqui um pequeno release sobre a trajetória profissional para vocês verem a qualidade profissional do Bernardo. Bernardo é oriundo lá do GIPOT, como eu sou da Siderbras. Aliás, ele trabalhou na Siderbras também. Siderbras era hold do aço, tá? E o GIPOT foi a maior empresa de planejamento de transporte que o Brasil já teve. Tanto que quando da sua extinção, lá nos anos 90, se lamentou muito aquela decisão, e próprios organismos internacionais fizeram questão de dizer que o Brasil precisava de se colocar uma outra entidade que fizesse o trabalho que o GEIPOT fez naquela ocasião. Depois foi diretor da Refesa, a Rede Ferroviária Federal, foi diretor-geral da ANTT, da Agência de Transportes hoje, que está aí, que nós estamos tendo hoje reuniões sobre o piso do, do frete, né? Bernardo também foi assessor na Casa Civil da Presidência da República, portanto, do alto escalão do governo. Foi, aliás, da NTT, ele foi um dos, vou assim dizer, foi do 2011, me parece, né? Que Bernardo foi o diretor-geral e deu aquele impulso que nós, usuários, hoje ainda temos a felicidade de utilizar. Foi presidente da EPL, a empresa de planejamento e logística, que foi também uma empresa que se tentou que viesse a ter alguma ação, como era o GEIPOT, tá certo? E hoje é o presidente dessa empresa que está modelando, ou seja, está viabilizando o TAV, né, o Trem de Alta Velocidade Brasil, chamado TAV Brasil. Então, com um currículo desse, essa experiência profissional, com esse tamanho profissional que o Bernardo tem, a gente só pode elogiar a a mim, dizendo, poxa, tu
convidou o cara de alto coturno, né? Então, por favor, os elogios a mim. Então, Bernardo, nós vamos fazer dessa forma. Você faz a sua apresentação, tem alguém com o microfone aberto, por favor? E, em seguida, eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer algum questionamento, algum esclarecimento. Tá ok? Então, seja bem-vindo a essa reunião da NUT. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É com você, Bernardo. Valdez, eu, em primeiro lugar, agradeço aí a sua generosa referência a mim. Nós fomos colegas aí de trabalho na Cinebrás e estamos nessa trajetória da sua migração para a área de transportes. A gente sempre esteve junto e esteve participando dos grandes momentos aí das transformações do transporte. Para mim é uma honra receber esse convite, estar aqui. Eu confesso que quando o Valdez falou comigo, eu falei assim, pô, mas apresentar para a NUT trem de alta velocidade me pareceu um negócio meio eu acostumava participar dos eventos da NUT, né? Já tem um tempo que eu não participo, mas era muito voltado para o transporte de carga, né? Então, abrir um espaço para o transporte passageiro é um negócio importante para quem trabalha com transporte passageiro, e eu acho que é uma coisa nova na NUT, né? Não sei se já tiveram outras discussões sobre transporte passageiro. Eu queria compartilhar um arquivo. Eu posso compartilhar minha tela? Pode, Bernardo, tá liberado, tá? O compartilhamento tá liberado. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Bom, eu tenho uma apresentação e eu quis trazer uma apresentação mais completa para dar para vocês uma noção mais rica assim, do que já foi feito, qual é quais são os passos que já foram dados e os passos que a gente tem que dar aí nesse projeto. É um projeto privado, então é um desafio grande fazer um projeto dessas dimensões sem apoio público, sem subvenção pública, mas eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos, quando eu estava no governo, na tentativa de licitar esse projeto, e sei das condições de viabilidade que esse projeto tem, por ter uma região, por cortar uma região única no mundo, e sei da percepção que investidores, operadores, empresas de tecnologia internacionais eles têm desse projeto. Então, quando em 2021 o governo editou lá a lei das autorizações, eu já estava fora do governo, eu achei que esse projeto tinha mais a ver com a lei do que os projetos de carga. Acho que a carga tem aplicações muito específicas, mas a concepção inicial da lei das ferrovias era para transporte passageiro, né? E ele dá muitos benefícios que podem ser mais apropriados pelo transporte passageiro. Então, eu organizei um grupo que não é um grupo investidor, é um grupo estruturador do projeto. Então, o que a gente propôs foi pegar a oportunidade e estruturar para mostrar para investidores, para grupos de construtoras, material rodante, sinalização, mostrar o projeto e tentar formar um grupo que pudesse empreender um projeto dessa dimensão. Então, a apresentação ela tem mais slides do que seria conveniente para uma apresentação aí de 20 minutos, mas eu vou passar mais rapidamente nos slides para a gente cumprir o prazo aí. Esse trabalho foi focado no transporte passageiro, mas depois dessa apresentação, eu quero apresentar para vocês um vídeo de uma tecnologia que eu fui visitar na França e que eu estou em entendimento para trazer para ser aplicada no trem de alta velocidade, que é para transporte de carga. Bom,
vou apresentar uma contextualização do projeto, o cálculo que a gente fez de despesas e receitas, o que a gente está pensando em termos de desenvolvimento imobiliário, qual é o modelo operacional, o CAPEX de engenharia e o OPEX, e os resultados que a gente obteve e a apresentação dos próximos passos que nós devemos percorrer. Com relação à contextualização do projeto, a primeira coisa é que o Brasil está atrasado e está meio à margem de uma tendência que é mundial, né, internacional. Né? A partir dos anos 90, isso ganhou mais força. A França, o Japão foi o pioneiro, né? Hoje ele tem um transporte muito consolidado. A França veio em seguida e tem hoje uma rede que é operada pela SNCF, que é uma rede de excelência. A China, eu estive visitando a China em 2008, eles tinham uma linha de 200 quilômetros ligando Tianjin a Pequim, mas era uma linha quase que experimental. Né? Em 2010, eu voltei à China para inaugurar a primeira linha de 1.380 quilômetros e com um trem que andava 350 quilômetros da primeira estação até a última. E, a partir daí, a China investiu pesado e hoje tem uma rede de 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Né? Hoje a gente vê também uma tendência, a Arábia Saudita está construindo o trem de alta velocidade, Marrocos fez o trem de alta velocidade, então os países árabes também estão se inserindo nesse programa. E o Brasil está fora, embora tenha um potencial que não tem em lugar nenhum do mundo igual. E isso é uma unanimidade quando você conversa com os stakeholders internacionais. Nós estamos falando de uma região que tem 30 milhões de habitantes, 400 bilhões de PIB, 30% do PIB nacional, 18% da população. São endereços turísticos da maior grandeza no país. Tem uma ponte aérea muito intensa, gestionada de ônibus e veículos. Então, assim, é uma região que pede a instalação de um serviço mais moderno do que hoje é oferecido para essa região. E é uma unanimidade internacional que Rio e São Paulo, se tem um lugar onde o trem é viável, é entre Rio e São Paulo. Bom, o projeto do trem, me atrapalhando aqui na coisa, ele vai trazer uma revolução para o transporte nessa região. Nós estamos falando de um serviço que vai fazer Rio e São Paulo em 1h40, 1h30, 1h45, contra o avião, que se você considerar essa 1h45 está incluído o check-in e o check-out, contra um avião que você leva pelo menos 2h40 e o automóvel 6 horas para se deslocar nesse trecho. O trem de alta velocidade, como o Baldez falou, é um sistema moderno, ele tem vários atributos absolutamente positivos, é um transporte extremamente regular, previsível. Né? Quando eu estive no Japão, o atraso médio do trem de alta velocidade no Japão é de 40 segundos por ano. Né? Então, assim, é muito previsível e muito cumpridor de programação o trem, porque é inerente à ferrovia ter que ter uma programação muito rigorosa, né? Um controle da operação muito rigoroso. A gente está falando a gente está prevendo ao longo do traçado, a gente mudou em relação ao governo federal, a gente não vai até Campinas, a gente está prevendo aí até 9 estações ao longo do trecho.
para oferecer esse serviço de uma forma mais também para o eixo entre Rio e São Paulo, para o corredor, né? Então, ele tem nós temos uma conectividade enorme, tanto no Rio quanto em São Paulo. Nas conversas com a prefeitura que a gente teve, a indicação da estação na Água Branca, onde está prevista a estação da linha 6, que está em construção. Já tem tem um projeto de uma linha de metrô que vai chegar também na Água Branca. Tem o TIC que passa pela Água Branca e agora o Tarcísio anunciou que ele vai ter uma estação também na Água Branca. E tem a linha, futura linha, acho que é 20, 22, sei lá, linha 20 do metrô de São Paulo, que também vai parar na Água Branca. Então, a Água Branca tende a ser um centro de conectividade do transporte metropolitano muito grande, além da CPTM, né? E no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, a gente tinha previsto inicialmente parar na Leopoldina, ele indicou que ele gostaria que a gente parasse na Estação Central do Brasil, que tem então por isso que está Leopoldina aqui, mas já mudou, não é mais, a Estação Central, onde se conecta com todo o sistema de transporte do Rio, né? Tanto o metrô, quanto o sistema da Supervia, quanto o VLT. A autorização, por que você ter a perspectiva de fazer um projeto dessa dimensão com a iniciativa privada? Porque a lei de autorização ela criou vantagens para dar atratividade à participação da iniciativa privada. Ela criou alguns atributos ao regime de autorização que, no caso do trem, eles são extremamente importantes, né? Eu citaria alguns aqui: a questão do regime de propriedade, os bens atrelados à concessão, seja a faixa de domínio, as áreas de estações e o entorno das áreas de estações, que forem desapropriados, ativos forem desapropriados, eles são propriedade privada para sempre. Eles não têm reversão ao poder público mais. Então, isso cria uma condição muito interessante para a parte do real estate. A regulação econômica, não tem regulação econômica praticamente sobre o trem, ele tem liberdade tarifária, tem liberdade de prestação de serviço. Então, se você tem liberdade de fazer seu negócio de acordo com seus interesses e não tem não tem nenhuma interferência do poder público. Nem tem regulação técnica também. A gente tem que seguir as normas internacionais da OIC, mas não tem nenhuma regulação que imponha condições específicas. E a gente tem uma concessão que é perpétua, porque ela é 99 anos, prorrogáveis indefinidamente por mais 99, e tem a segurança jurídica na medida em que as condições para cassar a autorização elas são definidas em lei, são muito específicas, depende do não cumprimento das obrigações pelo autorizatário, e a lei prevê também que, no caso de haver a caducidade da autorização, o autorizatário tem direito à indenização por todos os investimentos que ele tenha feito. Com relação à demanda, a gente baseou numa pesquisa de origem e destino feita pela Infra-SA em 2017, em que ela usou o rastreamento de celular, ela comprou a base das telefônicas e usou o rastreamento celular para fazer uma matriz de origem e destino, que acho um dado precioso e raro e muito importante, muito preciso. Nós usamos essa base de dados, mas também fizemos pesquisa de preferência declarada na rodovia, nos ônibus, nos automóveis e nos passageiros de transporte aéreo.
esses são os municípios que fazem parte da área de influência. Nós não utilizamos a demanda que pode ser atraída por cada polo desse, considerando sua área de influência. A gente considerou a demanda específica desses municípios. O mercado de transporte nessa área hoje é da ordem de 100 milhões de passageiros por ano. A gente, numa projeção bem conservadora de crescimento de 1% ao ano, chegaria aí a 136, 150 milhões de passageiros. Desses, a gente considera como mercado potencial para o TAV, hoje, da ordem de 51 milhões de passageiros, podendo chegar aí 35 a 62 milhões de passageiros. Né? Então, é um mercado muito importante, que tem uma dimensão muito boa. A nossa projeção é conservadora em relação ao transporte de passageiros. Né? A gente não foi agressivo nessa estimativa, porque a ideia é calcular tudo numa base mais conservadora mesmo. Esse gráfico aí, a linha preta, são serviços expressos, que eu vou falar deles mais adiante, e as linhas laranjas são os serviços regionais, são os passageiros transportados com origem ou destino em algum ponto entre Rio e São Paulo. Né? Quando a gente fala em volume de passageiros, essa demanda regional ela é muito importante, mas quando a gente fala em demanda equivalente em passageiros por quilômetro, o transporte ponta a ponta ele é o predominante. Em termos de receita, a gente prevê uma receita aí da ordem de 9 bilhões de reais, partindo de 6 bilhões até 9, fizemos uma estimativa de receita. Numa base também conservadora, a gente criou serviços, acho que isso está no próximo. Eu acho que eu passei um slide aqui. Não. Bom, a gente tem o serviço expresso, que é um serviço ponta a ponta, e tem o serviço regional, que é o serviço que para em estações intermediárias. Não tem a necessidade do trem parar em todas as estações, né? Como é feito na Europa, por exemplo, você tem trens que param em São José e Volta Redonda, trens que param em Taubaté, trens que param em Aparecida. A gente pode organizar trens específicos, por exemplo, para Aparecida, para aqueles eventos que tem na cidade. Fizemos uma previsão de receitas acessórias voltadas para a operação, serviço de bordo, aluguel de áreas de estações, compartilhamento de parte do domínio, essas coisas. Então, com isso aí, a gente calculou e projetou as receitas do projeto. A lei das ferrovias ela dá uma autorização para que você agregue áreas adjacentes às estações, sem nenhuma limitação, quer dizer, não tem falando assim, você pode até tantos metros, não. A lei fala de você agregar áreas em torno das estações, nas áreas adjacentes das estações, com o objetivo de gerar receitas adicionais que equilibrem o processo. Então, essa autorização da exploração de real estate ela é vinculada a isso ser um elemento de viabilização do investimento privado no trem. Então, é uma lei que permite, que ela é muito ampla e muito aberta e permite que o empreendedor otimize e potencialize o real estate. A gente fez uma definição preliminar da área que a gente vai ter em Água Branca, no Rio de Janeiro e Volta Redonda e Jacareí. A gente está atualizando o Rio de Janeiro, porque mudou a localização das estações, mas eu trouxe esse slide para mostrar para vocês o potencial que tem
imobiliária. A gente pode ter da ordem de 10 a 15 bilhões de valor de VGV dessas áreas, né? Então, isso é um elemento importante na viabilidade do projeto. O modelo operacional, conforme eu já disse lá na demanda, tem o serviço direto, né, Rio e São Paulo, e nós começaremos com 2 paradas intermediárias, Volta Redonda e São José dos Campos, e a gente vai expandir essas estações para onde for mais atrativo para o serviço de localizar essas estações. Então, a gente prevê, num segundo momento, incorporar a estação de Resende, Aparecida, Taubaté, Jacareí e Guarulhos, né? O tempo de viagem do trem Rio-São Paulo direto é 1h45, do trem parador é 2h40. Nós consideramos 2 preços de passagem. No trem, no expresso, a gente acha que vai competir mais agressivamente com o transporte aéreo. Então, a passagem considerada foi da ordem de R$ 600. E o serviço parador é mais voltado para competir com o ônibus, né, com o passageiro do ônibus, e o passageiro de automóvel ele tem mercado dos 2 lados. Mas, nesse caso, a gente está colocando uma tarifa de R$ 300, $50 e $60. Como a gente tem liberdade tarifária e os nossos concorrentes estão atrelados à variação do diesel, né? Então, assim, e como isso tende, estamos vendo agora aí como é que isso pode ficar complicado, essa competitividade pode ser maior. Hoje, o preço da ponte aérea, se você comprar em cima da hora, chega a R$ 2, 3 mil. Você sabe melhor do que eu isso. O OPEX estimado de 1,8 bilhões. Aqui tem um problema, aqui está em reais, tá? Não é em dólar, não. O 1,8, essa estimativa de custo envolve a manutenção da infraestrutura, manutenção do material rodante, os serviços de bordo que a gente apropriou na receita, ticket e reserva, toda a parte operacional do trem, segurança e despesas gerais. Então, o OPEX geral do projeto. A margem operacional do TAV, a gente começa com 75% e acaba em 81%. Ele é alinhado com o que é nos outros países, né? Na Espanha, por exemplo, a margem operacional é 70%. Só que no Brasil nós temos algumas vantagens. Por exemplo, o nosso ticket médio aqui é maior do que na Europa, porque você tem menos competição dentro do trem, né? Você tem o avião, o automóvel, que tem custos altos, né? E, além disso, o principal custo da operacional é a energia, que aqui a energia é muito mais barata do que na Europa. Então, isso justifica a gente ter uma margem, prever uma margem um pouco maior do que o que se observa em nível internacional. Na parte de engenharia, a gente está fazendo, como a gente não tem conexão com outros modais, né, outras ferrovias, a gente está adotando a bitola standard internacional, que é um 435, porque aí eu tenho já os equipamentos produzidos nessa bitola, né? A extensão total da linha são 417 quilômetros. A gente reduziu a extensão de túneis e viadutos, a gente racionalizou em relação ao projeto do governo. E aí tem as especificações de energia nós estamos falando de trens com a capacidade, a linha construída para trens rodarem a 350 km por hora, né? Então, esse que hoje é a tecnologia de ponta internacional.
Outro dia eu tive uma conversa com o secretário executivo do Ministério do Transporte, em que ele tá me falando de um artigo que saiu dizendo que talvez precisasse ser tentado um trem de média velocidade, porque tem menos exigências da linha. E eu estava falando com ele que eu acho a gente custando a implantar um sistema ferroviário e eu acho que não teria sentido. Primeiro, eu não estudei isso, mas não acho que tem uma economia de custo de construção tão significativa. E depois não tem sentido você, no século XXI, fazer um projeto desse para Rio e São Paulo com a tecnologia do século XX. O investimento total do projeto são 59 bilhões de reais. Aqui tem a discriminação dos usos dele, né? A infraestrutura, equipamentos, desapropriação, todos os custos envolvidos, e tem o custo de 27 bilhões que a gente está estimando para a geração daquele valor imobiliário, do real estate. Então, esses 27 são para investimentos em real estate, na hipótese da TAV explorar diretamente o imobiliário, quer dizer, ela construir e vender, ela incorporar o imobiliário. A lei autoriza a empresa a criar uma subsidiária específica para real estate. Se a gente fizer um benchmark desse CAPEX, a gente vai ver que ele está alinhado com os principais experiências internacionais. Eu acho que é mais parecido com a agência da Espanha. E acho que a gente tem vantagens no Brasil que não estão consideradas aí. Quando a gente coloca isso tudo no fluxo de caixa, o retorno estimado é de 11,38%, sem alavancagem. O fluxo de caixa mostra uma concentração do investimento pesado no começo. A partir da amortização da infraestrutura, o projeto gera um caixa livre muito grande. Aqui nós temos receitas durante a construção, e no primeiro ano aqui, que são as receitas imobiliárias, que a gente pode antecipar a operação do trem, a gente pode, enquanto constrói, já começar as operações imobiliárias, né? Então, é uma taxa que, pelas condições de alavancagem que a gente está vendo no mercado, ela pode chegar para o equity em torno de 19%, 20%. O projeto tem um impacto ambiental muito importante e isso nos abre uma outra perspectiva, que é usar, assim, não só entrar no mercado de carbono, como também usar títulos verdes que estão disponíveis e que tem poucos projetos que acessam esse mercado verde, né? Esses fundos, né? A gente tem projetos muito modestos, o TAV tem uma dimensão grande. As toneladas evitadas, elas nesse cálculo conservador aí, são da ordem de 600 mil toneladas por ano, quer dizer, ao longo do projeto a gente pode chegar aí a 100 milhões de toneladas. E a gente vai potencializar isso, porque a gente também captura carbono na construção, a gente vai usar energia renovável, a gente pretende, no eixo Rio-São Paulo, todo o eixo, todos os empreendimentos intermediários serem empreendimentos sustentáveis. Então, a gente está investindo também em potencializar aí o mercado de carbono e a utilização de fundos verdes. Nós precisamos, a partir de agora, e nós estamos trabalhando nisso, aprofundar o estudo de demanda, ter um aprimoramento do cálculo das receitas. A gente tem que definir a tecnologia que a gente vai usar para ter um refinamento dos custos operacionais
e a gente precisa evoluir no projeto de engenharia para ter mais segurança no cálculo do CAPEX. E, para isso, nós temos aí um caminho. Quer dizer, aqui está 2024, 2025, mas isso vai até 2027. Assim, a gente teve uma coisa que precisa falar, assim, a gente está fazendo licenciamento ambiental, o IBAMA, por sobrecarga de trabalho dele, atrasou, quer dizer, demorou a dar o termo de referência, então isso atrasou o início do projeto. A gente está conversando com vários fornecedores para fechar o fornecedor de equipamentos para a gente poder entrar mais fundo no projeto de engenharia. Então, a gente precisa... Hoje, a gente está captando investimentos da ordem de 10, 15 milhões de dólares para fazer o aprimoramento do estudo de viabilidade, a gente evoluir para um estudo mais requintado. Aí, depois desse trabalho, a gente vai entrar numa etapa de fazer o projeto executivo, mas aí a gente já vai estar com a construtora também definida. A ideia hoje, quer dizer, pelo que a gente conversou no mercado, os grupos interessados, e aí são os grupos de regiões específicas, por exemplo, a Europa tem empresas construtoras de equipamentos, de sinalização, de eletrificação, que devem entrar junto. Então, assim, provavelmente nós vamos ter um pacote europeu ou um pacote chinês, por exemplo. Então, a China, pelas conversas que a gente teve, eles são capazes de cobrir todas as áreas do TAD, tanto o imobiliário, quanto o operacional, quanto a construção. Então, a ideia é eles formarem um grupo chinês para entrar no projeto. É a mesma coisa, o mesmo pensamento a gente observa na Itália. Então, assim, quando a gente tiver esse grupo formado, a ideia é que a construtora que tiver a prioridade da obra, ela invista também no detalhamento do projeto de engenharia. E aí entramos na fase de implantação, que a gente está prevendo aí 4 anos. Aqui está incluído a parte de licenciamento. Hoje, a estimativa nossa é de obtermos a licença prévia aí no final de 2027, começo de 2028. Né? E a partir daí, a gente tem que ter um projeto detalhado para tirar a licença de instalação e começar a construir. Né? Assim, dependendo do grupo, essa construção pode demorar de 4 a 6 anos. Bom, é isso sobre o TAV, eu me coloco à disposição. Eu queria só apresentar para vocês uma tecnologia que eu fui na França rever, então aí está um vídeo de uma simulação de uma operação. É um equipamento que ele transporta a carreta, né? Então, eu acho que para o Rio e São Paulo, nossa ideia aqui é pegar um mercado mais sofisticado, né? de produtos que têm problema com a segurança, de alto valor agregado, e que hoje é transportado por baú. Então, para não mudar muito a operação, a gente pretende usar os baús. Olha o cronograma, o cronômetro aqui do lado, ele mostra quanto tempo se gasta para descarregar e carregar um trem, né? Claro que aí é um trem pequeno também, não é um trem. Esse sistema é operado na França pela SNCF nas linhas de alta velocidade. Nós podemos ser muito competitivos, Rio e São Paulo. A grande vantagem desse sistema é que ele exige terminal, tem poucas exigências. Na verdade, ele tem que ter uma linha do tamanho do trem que você vai formar e essas áreas de manobra de um lado e do outro. Né? Então, eu não tenho nenhum equipamento especial nos terminais. Né? É um pátio com uma linha e áreas de circulação de veículos. Essa tecnologia, o vagão, ele tem uma parte que gira
e depois ele volta para a linha, né? Então ele gira, o truque entra com a carreta, larga a carreta e ela volta para a linha. Então isso permite uma operação muito ágil. Nós estamos conversando com a empresa e a ideia é trazer essa empresa, trazer esses equipamentos para o Brasil. Não teriam nenhuma questão de... Não precisava... A gente pode trazer o equipamento como ele é produzido na França, não tem nenhuma adaptação necessária para ser feita no Brasil, para operar no Brasil, é a mesma bitola, é o mesmo tipo de locomotiva e tal. Então, a gente está muito animado com essa possibilidade. É isso, me coloca aí à disposição de vocês. Obrigado, Bernardo. Foi bem elucidativo. E o interessante é que você vê sentido, né? Tanto na parte de passageiro, esse último esse filmete aí mostra como é que a gente pode ter alta eficiência, né, no transporte, engatando os truques, aí fazendo em segundos, né, essa operação, e depois tem a pernada rodoviária. Mas eu queria, antes de passar a palavra à turma fazer pergunta, te perguntar o seguinte, Bernardo. As estações onde vai parando, pelo menos as que a gente conhece aí pelo mundo, são verdadeiros shopping center, né? Quer dizer, a estação ela se torna um ambiente seguro, lindo, não é? De alta eficiência e polos gastronômicos e assim por diante. E principalmente a integração com a malha da cidade onde você parou, não é? Então, como é que vocês estão pensando nessa concepção de polos de atratividade? Quer dizer, não é uma simples estação, como muitas vezes as pessoas pensam como é da rede, né? Chegou lá num lugar meio ermo e vocês estão pensando em serem os provedores ou de terceirizar a concepção e operação desses pontos de chegada e saída, tanto para carga quanto para passageiro? Como é que vocês estão pensando nisso? A ideia é que a gente faça a exploração. Eu acho que a gente vai evoluir para criar uma empresa nossa, uma subsidiária específica para isso, porque os investidores para esse tipo de negócio não são os mesmos investidores para o sistema de transporte. Então, a gente vai criar. E é um pouco mais do que isso, viu, Valdez? Em 2008, eu fui visitar o trem da Coreia, eles me colocaram no trem, me levaram, a presidente Dilma, na época, estava junto, até uma estação que fica a 30 minutos de Seul. Uma mega estação no meio do mato. Aí os coreanos chamaram a gente numa sala e falaram assim, olha, você deve estar achando estranho ter uma estação dessa dimensão, dessa qualidade no meio do mato. Mas nós vamos fazer aqui uma cidade em que a pessoa que morar aqui vai ter qualidade de vida, vai ter sustentabilidade e vai estar a 20 minutos de Seul. Ninguém que mora em Seul chega no centro da cidade em 20 minutos. Né? Quem morar aqui vai chegar. Então, é uma vantagem competitiva. Essa cidade hoje tem 680 mil habitantes, de 2008 até hoje. Né? Então, você imagina, por exemplo, você ter um condomínio em São José dos Campos. A gente conversou com as prefeituras, eles nos indicaram fazer as estações nas áreas de expansão urbana, né? Para onde o município vai crescer. Então, hoje são terras, são fazendas, né? Então você tem um custo de desapropriação baixo, né? E a gente pode fazer um empreendimento maior, e a ideia é a gente fazer cidades sustentáveis ao longo da linha. Quer dizer, uma pessoa pode morar em Barra Mansa, Volta Redonda, e estar em 20 minutos no Rio, né? Lá na Estação Central, no centro do Rio. Ou morar em São José e estar em 20 minutos no centro de São Paulo, né? Conectado com todo o sistema. Então, a ideia é potencializar isso ao máximo, porque isso é importante na nossa conta. Excelente.
Bom, vamos agora abrir aqui a questionamentos, perguntas, esclarecimentos. O número 1 aqui é o Christian, já está com a mãozinha levantada. Estou com a mão Quem quiser, levantada desde cedo. e quem quiser aí, levante a mão, por favor. Vamos lá, Christian. Bernardo, primeiramente, parabenizá-lo pelo projeto, está muito bem estruturado. Eu, particularmente, sou do Rio, não conhecia o projeto. Na minha cabeça, isso era voltado como um trem de passageiro num futuro bem distante, talvez para minha neta. Então, eu queria, se você puder, lógico, isso foi feito algum tipo de trabalho com as indústrias para que elas possam ter em seu planejamento o transporte de carga? Ou isso ainda não foi aventado, não chegou nessa fase ainda? Obrigado. Não, nós tivemos conversas tanto com o Correio, que hoje tem 80 carretas por dia entre Rio e São Paulo, né? Circulando entre Rio e São Paulo, e conversamos também com as empresas transportadoras, conversamos com a CNT, eu apresentei essa tecnologia lá para o presidente da CNT, e o feedback que a gente tem é assim, o Correio é o sonho dele. Por quê? Por questão de segurança. O transporte rodoviário hoje, além, por exemplo, você viu aí, teve um acidente aí na chegada do Rio e parou a Dutra, né? Todo dia, né? Então você tem... quem anda na Dutra sabe a dificuldade que é e o risco que é o transporte rodoviário. E tem a questão do assalto. Então, o sonho dele é botar a carga dele na ferrovia, né? Então, temos essa sinalização positiva do Correio e das empresas transportadoras, assim, que transportam remédios, produtos de alto valor agregado, né? Eletrodomésticos, essas coisas, que também tem a preocupação da segurança. Nós podemos fazer essa transferência mais rápido do que o rodoviário, muito mais rápido, né? E com muito mais segurança e previsibilidade, né? Então, assim, a sinalização que a gente tem é muito positiva. Obrigado, velho. Obrigado, Christian. Temos aqui o Delmir Carvalho. Delmir, por favor. Ô, Valdez, parabéns, viu? Excelente, viu? Bernardo, parabéns aí pelo projeto, tá? Já conhecemos um pouco na BM, viu? Você já esteve na BM com a gente lá em São Paulo, tá? Eu gostaria de algumas perguntas aqui que me chamou a atenção. O projeto é excelente, eu acho que nós temos que andar com esse projeto, igual você falou, muito, muito rápido, tá? Proximidade de porto e aeroporto, principalmente aeroporto, produto agregado. A sua pegada gera condições para produto agregado. E se isso está no seu mapa também de pesquisa, e outra, o investimento. O investimento é o chinês que já está com dinheiro ou você está buscando esse dinheiro para você chegar nos 60 bi? Respondendo Não, vai assim, até onde que você pode ir. Você me não, desculpa a minha ansiedade aqui, meu caro. com relação aos aeroportos, na época que o governo estava fazendo o projeto do TAV, assim, os aeroportos não queriam que o trem passasse nos aeroportos de jeito nenhum. Então, assim, eles criaram todas as barreiras para que isso acontecesse. Então, então a gente não está passando nos aeroportos nesse projeto. Até porque Galeão é muito complicado, porque exige um túnel submarino, Guarulhos é complicado, porque a gente vai para uma área urbana também. Então, a gente está prevendo a possibilidade de ter uma estação em Guarulhos, né, que é perto do aeroporto, exatamente para fazer essa conexão, mas não estamos com foco nisso. A gente quer pegar o passageiro que sai do centro da cidade para ir para o aeroporto, né? Então, a gente vai evitar que ele tenha esse deslocamento e vir para o trem. A outra pergunta, desculpe. É a questão do investimento, dos do 60 bi. Você já investimento. está com ele no caixa? Como é que está isso? A gente discutiu uma estruturação de financiamento com o BNDES que ele acha que fica que é possível, e a gente está buscando um EPCista que traga o financiamento. Então, assim, uma empresa construtora que o país apoia e tem uma linha de financiamento. A China tem isso muito forte, a Europa também agora tem isso forte. A mesma coisa do material rodante, ele já vem com financiamento embutido. Esse financiamento ele é
ele entra como funding que o BNDES vai repassar para a TAV Brasil. Então, assim, o fornecedor do funding enxerga o BNDES como entidade receptora e garantidora do retorno desse empréstimo, e o BNDES discute as garantias com o operador do trem de alta velocidade, né? E a gente quer usar o real estate, ele é importante porque ele ajuda muito, principalmente porque ele pode gerar receitas logo, mais rápidas, ajuda muito a montar a financiabilidade do projeto. Mas a gente já tem um modelo desenhado com o BNDES e estamos buscando agora formar o grupo. Eu tenho que ter um bom operador, um operador que saiba, que tem experiência, que opere, que entende, que vê como um negócio interessante. Por exemplo, a SNCF da França, na licitação que a Dilma cancelou, a última, eles estavam prontos para entrar, gastaram 10 milhões de dólares para fazer uma proposta, eles iam criar um trem para pegar o passageiro e o automóvel de uma forma muito agressiva, né? Então, eles conhecem o eixo, têm interesse nesse eixo, acham que é um negócio interessante e sabem fazer, né? Então, a gente quer um operador, quer uma empresa de real estate, quer um EPCista, quer um fornecedor de equipamento. Quando a gente tiver esse grupo, a gente monta a estruturação financeira. Excelente, excelente, Bernardo. Agora vamos ver o Aldo Acácio. De onde é, Opa, Aldo? eu sou de Joinville, trabalho aqui na Tupi como coordenador nacional de transportes. Estou com cabotagem, ferroviário, enfim, caminhão aí como um todo. Bom, Bernardo, primeiro, parabéns aí pelo teu projeto, tá? Eu acho que o Brasil precisa de iniciativas que elevem um pouco aí o padrão da possibilidade de modais, né? Acho que isso é bem importante. E eu te faço um questionamento que eu acho que encaixa bem aqui com a tua proposta, né? Que é o seguinte: hoje a gente acaba que busca sempre o multimodal, né? Daquilo que faz sentido e tal. Então, você mesclar, né, cabotagem com ferroviário, cabotagem com rodoviário local, né? Enfim, às vezes sem aquela carga pesada, né? Eu acho que esse teu projeto ele pode encaixar bem em algo nesse sentido, né? Então, por exemplo, cargas fracionadas do Rio, né, com pequenos caminhões que levam até a ferrovia, né? O trem de alta velocidade ele vai ali para São Paulo, de São Paulo distribui, né? Talvez para materiais mais críticos ou de alto consumo que tenham um custo mais caro, eles demandem, né, por uma via rodoviária sei lá, escolta, né? Talvez no ferroviário não precise. Então, não sei se existe algum estudo com esse mercado de fracionados, né? Usando o trem de alta velocidade, buscando saturação, manter um nível ali de uso mais intenso, né? Para evitar, né? Sei lá, baixas de demanda, né? Não sei se à noite, por exemplo, tem pouco passageiro, se compensa com carga, se tem algo nesse sentido, né? Assim, boa colocação sua, e eu vou dar uma extrapolada aqui. Mas assim, o trem de alta velocidade, esse projeto tem uma limitação. Ele é uma transferência de 400 quilômetros específica para Rio e São Paulo, né? Então, ele se presta, por exemplo, você sai com a carreta de Santos, entra no trem aqui e entrega ela lá no Rio para fazer a distribuição lá. Mas é um mercado muito específico, né? Mas esse mercado de carga geral, hoje, ele representa 50% da demanda total de transporte e é 100% dependente do rodoviário, né? Eu fiz um trabalho pela Fundação Dom Cabral, esse eixo que vai de Porto Alegre até Fortaleza, da 116, 101, né? Eles têm 80 milhões de toneladas de carga geral, de produtos que a ferrovia nem enxerga, né? Só que a qualidade dessas ligações são muito ruins, né? Eu conversei com a MRS, por exemplo, para o interesse dela de fazer a adaptação desse equipamento para ela fazer Rio-São Paulo, Belo Horizonte. Mas o transit time que ela oferece inviabiliza, porque ela pediu 72 horas para fazer Rio-São Paulo. Assim, é inimaginável isso, né? Um trem andar 6 quilômetros, eu não sou competitivo com ninguém com isso, né? Então, a gente precisa assim, acho que o trem de alta velocidade talvez seja uma infraestrutura muito cara para a gente fazer um atendimento mais amplo. Mas recapacitar as ferrovias nesse eixo
Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, né? Revitalizar essas ferrovias que atendem esse circuito é fundamental para a ferrovia poder oferecer isso que você está falando. Perfeito. Obrigado, Aldo. Mais alguém aí? Tem um aqui. Tem aí? Eu não estou Ô, olhando. André. Baldur, não tá vendo minha mãozinha, não, Baldur? Não, ah, agora que eu vi o André, agora apareceu. Fala, André. Ô, Bernardo, tudo bem? Parabéns também aí pela explanação. E eu vi que o projeto teve suas mudanças, né? E, originalmente, lá no passado, falava-se em Santa Cruz, né, para chegar aqui no Rio. Quando nós pedimos a autorização, a gente não tinha, a gente não sabia onde é que ia chegar, né? Então a gente botou na periferia do Rio e São Paulo. Mas agora eu já estou querendo comprar meu bilhete. Então, por favor. Ô, André, compra 2 que eu tô indo também. Mas eu tenho umas perguntas aqui. Por exemplo, o EIA-RIMA do projeto, ele pode ser feito por lotes ou tem que ser integral? Assim, tem que ser integral, Tem porque que ser. a gente não consegue construir por pedaços o trem, né? Ele só tem sentido com a linha completa, né? O transporte regional tem muita demanda, mas gera pouca receita. É porque Então, eu vi no caso das rodovias que às vezes tem que quebrar o licenciamento para que a obra vá avançando, né? Então, às vezes a licença fica parada porque tem um problema no meio lá. E você nem inicia a tua obra se... Então, tem muita concessionária que quebra o licenciamento em trechos para que a obra vá avançando, né? Outra pergunta, em algum momento do traçado, vocês pensam em usar a faixa de domínio existente de alguma operadora ou utilizar também via permanente de algum trecho metropolitano, de alguma ferrovia metropolitana que possa compartilhar algum trecho, que vocês façam alguma adaptação, claro, né? Existe esse pensamento? Então, são duas perguntas aqui. O aproveitamento da faixa de domínio e se vocês vão conseguir compartilhar algum segmento metropolitano ferroviário, né? então, boa pergunta essa aí. Assim, primeiro, só para concluir o negócio do licenciamento, o IBAMA, a gente tem uma percepção muito positiva da área ambiental sobre esse projeto pelos impactos positivos que ele tem no meio ambiente, né? Então, e ele já foi estudado na época do governo muito, o IBAMA já se envolveu no projeto, já tinha analisado essa possibilidade, então eu não vejo muita dificuldade de tirar a licença ambiental do trecho todo, não. E a gente já tem contratado o EIA-RIMA e o IBAMA já definiu o termo de referência. Com relação à faixa de domínio, a gente não vai usar nada Existente. no trecho fora da Grande São Paulo e fora do Grande Rio, nós não vamos usar nada do existente. A faixa de domínio é nova porque a gente tem características muito próprias de raio de curva, de rampa, né? Então, ela tem que ser uma faixa de domínio com essas que permita construir com essas características. Agora, a chegada de São Paulo, nós vamos usar a faixa de domínio do Rodoanel Oeste, que quando foi construído, ele previa a possibilidade de ter, que era o Ferranel, né, de ter uma linha férrea na mesma faixa de domínio, então ele tem uma faixa de domínio que comporta isso, então a gente vai usar um pedaço dela, e vai acessar a Água Branca pela Avenida Inajá de Souza, que tem um canteiro central muito grande, né? É uma via muito larga, muito grande. Nós conversamos com a prefeitura e ela deu o sinal verde para a gente fazer uma linha elevada usando esse canteiro central, e ele passaria e ele poderia com isso utilizar a área embaixo da linha para fazer empreendimentos urbanos, fazer terminais rodoviários de passageiro, alguma coisa desse tipo. No Rio de Janeiro, a gente vai compartilhar a faixa de domínio da Via Light, que é
É uma linha de transmissão da Light que tem uma faixa de domínio de 100 metros e a ideia, a gente já conversou com a ANEEL e ele acha que isso é viável, a gente enterrar a linha de transmissão e fazer o trem de alta velocidade em superfície. O custo de enterrar o trem é mais caro do que o custo de enterrar a linha de transmissão. E a gente já tem uma conversa bem encaminhada com a Supervia no Rio, em que ela concordaria em ceder uma faixa, uma faixa na faixa de domínio dela, ceder uma parte para fazer a linha do trem de alta velocidade, e para ela isso teria o benefício, porque como o trem de alta velocidade, a linha tem que ser vedada, e eles têm um problema sério de roubo, de vandalização da infraestrutura, a gente faria a vedação da faixa de domínio em contrapartida à cessão dessa faixa. E com isso a gente chegaria também em superfície na estação central. Então, para chegar na central, tem que fazer infraestrutura nova também. Assim, a gente faria a linha na Via Light até Madureira, e Madureira a gente entraria na faixa de domínio da Supervia. Tá. Só que a gente tem que recapacitar as linhas. Ela cederia 2 linhas delas que ela não usa, e a gente teria que eletrificar e de acordo com o TAV, e colocar ela com as características que nós precisamos. Ok. Obrigado. Bom, mais alguém quer fazer uma pergunta? Ainda temos aqui alguns minutos. Aparentemente não. Eu vou, Bernardo, só te pedir 2 coisas, se for possível. Primeiro, eu vou te dar uma sugestão. É preciso você ver que há uma certa, eu não diria ansiedade, mas assim, o público precisa saber mais desse projeto. Tá certo? Acho que o dia que isso se viabilizar, e vai se viabilizar, cara, essa demanda vai ser brutal. Brutal. Você chegar no centro de São Paulo, no centro do Rio, pegar integrado lá com o sistema urbano já, e indo, trabalhando, todo de terno e gravata, né? Trabalhando na internet, trabalhando, fazendo, você tomando um belo café da manhã, tá certo? Pô, isso é inimaginável no Brasil. Acho que a hora que isso se viabilizar, vai ser assim um sucesso absoluto. Segundo ponto, nós queremos já nos convidar para o lançamento da pedra fundamental. Tá, por favor, não o André principalmente que já quer comprar bilhete, eu quero ir lá nesse dia, tá, que vai ser um dia histórico, mas assim, a hora que tu tiver o projeto bem, e tu falou a parte de financiabilidade, é um negócio fundamental, é saber quem é quem dentro desse xadrez aí. Eu acho que isso mereceria dizer à sociedade, dizer ao público, olha, agora chegamos, tá? Então, eu acho que é preciso que a comunicação aí da empresa esteja bem afiada, tá certo? No avanço do projeto, para que, inclusive, mobilize a sociedade a favor do projeto. Isso é uma coisa importante, porque o projeto já foi, já veio, já foi, já veio, e cria uma certa incredulidade quanto à sua implantação. O Castanheira, Castanheira, você que pediu de falar? Deixa eu só fazer um comentário sobre o que você falou, que eu acho da maior importância. Assim. Você imagina assim, um cidadão paulistano, ele pega o metrô, vai até o tramo, vai até a estação central, você chega lá, pega o metrô, vai para Ipanema ou para Barra do Tijuca, passar o domingo na praia. Exatamente. De tarde pega o metrô de volta, pega o trem de alta velocidade, vai estar em casa em 1h30, 2 horas. Né? Então, assim, o cidadão carioca pode ir lá em São Paulo assistir uma peça de teatro e voltar para o Rio. Né? Você pode fazer uma reunião prévia no trem, para uma reunião que você vai ter. Então, assim, você tem... A gente foi muito conservador na demanda porque a gente não teve perna para braço, né? para
para calcular esse tipo de efeito, mas que a gente sabe que é muito grande, né?